A Peugeot me convidou para testar esse carro. Esse é o E 2008 100% elétrico. Nós fizemos um trajeto do Rio a São Paulo e volta. Mas o que mais me chamou a atenção não foi somente o carro. Foi o programa de acessibilidade a conhecer um carro elétrico que a Peugeot desenvolveu. E para isso, nós fomos conhecer o Futuro em Rede, que me chamou muita atenção porque é um sistema de inclusão, onde mesmo pessoas que não têm um poder aquisitivo para adquirir um veículo 100% elétrico podem experimentar e tomar por si só a decisão de opinar se o futuro é elétrico. O que eu achei mais legal foi que num shopping eles promoviam o test drive. Mas não era só o test drive ali. O test drive era muito mais profundo, muito mais conhecedor do carro. De maneira que através do Flow, que é um aplicativo onde você pode ter acesso ao veículo como compartilhamento. O que significa isso? Pegar um carro como esse dentro de um supermercado, dentro do estacionamento de um hotel e devolver em outro ponto, alugando por minuto e por hora. E não para por aí. Você acha que é caro? 39 centavos o minuto e R$ 23,40 a hora. E além do compartilhamento, a Peugeot também proporciona a opção de locar o veículo mensalmente em planos de 12 meses. Você pode assinar também o E 2008 e os outros carros da marca no plano de assinatura, mais uma modalidade disponível pela fábrica. E mais do que testar o carro, a acessibilidade me conquista. E é a Peugeot entender que precisa de um diálogo com o consumidor final muito mais abrangente, para mim faz toda a diferença. A inclusão faz parte do projeto Futuro em Rede. Mas a estrela aqui é o carro e esse é o Peugeot E 2008. Uma proposta atraente na casa de R$ 209.990 no momento que a gente está fazendo esse vídeo. E um convite para você também, se você quiser saber mais ainda entre esses assuntos, eletrificação e comparativos, acesse o nosso clube de membros. Lá você vai ter um conteúdo exclusivo, além de se inscrever no canal, ativar o sininho e convidar os seus amigos a conhecer o canal aqui da Star Motors Rio. Eu convido vocês também a uma experiência única agora, imersiva, em descobrir como um carro de 259 mil, hoje custando 209.990, pode ser transformador dentro desse valor. Porque dentro dessa faixa de preço, dificilmente você vai encontrar um carro com controle adaptativo de velocidade. O piloto automático fazendo curvas sozinho e freando e acelerando sozinho. Além disso, um carro com mala nessa faixa é novidade. Vamos conhecer agora o E 2008. A traseira chama atenção. Aliás, como é que um taxista de aeroporto ou um taxista que faz muito trajeto, principalmente disponibilizando a mala, pode optar por um carro elétrico sem essa qualidade? E para isso, o Peugeot traz uma proposta de espaço que é difícil da gente ver nesse patamar. Mas a experiência a bordo ficou completa com esse detalhe. Ativando essa tecla, eu tenho o controle adaptativo de velocidade ao selecionar o Cruise Control aqui nessa tecla atrás do volante também. Faz toda a diferença. Ter um carro sem o controle adaptativo de velocidade realmente é uma experiência que eu não gostaria de experimentar. Foi muito prazeroso, até porque na viagem, relaxar e o carro fazer tudo sozinho. E ao acessar o Drive, nós temos 136 cavalos à nossa disposição, com 26,5 kgfm de torque. O suficiente para ser um carro bem ágil e muito marcante, principalmente em ambientes urbanos. É na cidade que é o habitat ideal desse carro. A suspensão também, ela não é tão macia, mas em curva ela é bem desempenhada. Ela tem uma qualidade em curva que me chamou muita atenção até na estrada. Fizemos curvas sem absolutamente nenhum risco de saída do veículo da trajetória. Muito legal, ponto alto. E a ergonomia também favorece no encaixe do banco.
Foram mais de 1.000 quilômetros, 8 horas de estrada, e eu vou te dizer, se o carro não vestisse você como ele me vestiu, você reclamaria com certeza na chegada. E não foi isso que aconteceu. Chegamos bem acomodados e o corpo agradece. E aqui a gente tem outro ponto alto nessa faixa de valor, que é o controle da coluna de direção, tanto de ajuste em profundidade quanto altura. Os botões aqui também são bem modernos, dão um visual incrível. Eu consigo também, na central multimídia, ter a visão voltada para mim. Mas o que me chamou mais atenção é que quando a gente seleciona aqui no volante a função navegação, eu vou ter uma orientação dupla. Eu posso colocar o mapa online na tela e aqui no Virtual Cockpit eu receber a aproximação de um virar à direita, virar à esquerda, para que eu não saia da trajetória. É muito fácil, às vezes, a gente se perder no aplicativo online, mas no Virtual Cockpit, com a aproximação no momento que você vai precisar fazer uma curva, ajuda muito. E na cidade de São Paulo, isso para mim foi muito relevante para contar para vocês. Um teto solar generoso e que faz toda a ambientação. Eu tenho 1,82 m e olhando para trás, do jeito que eu estou acomodado, a gente vê que não tem muito espaço, mas a gente cabe direitinho. Ainda faltam 3 dedos na base lateral e 4 dedos na base interior do banco. E eu estou sentado aqui, bem legal, perfeito. Não estou muito reclinado e se eu reclinar ainda há espaço, mas aí ficam 2 pessoas alocadas. Agora, a visão de quem senta atrás aqui é muito agradável. E como nós temos a mesma plataforma do veículo a combustão e elétrico, o ressalto no meio do assoalho foi inevitável ser mantido. Eu tenho 2 tomadas USB de carregamento e o visual, quando a gente olha para frente, é muito agradável pela iluminação, tanto nos assoalhos dianteiro quanto na faixa de LED que corre na dianteira do veículo. E espere detalhes verdadeiramente refinados no carro, porque esse carro é a versão europeia, a versão francesa do Peugeot 2008. Então, por ele ser importado, todo o requinte foi mantido, preservado, desde o painel bem macio até as portas em acabamento sofisticado, acabamento também de plástico sensível ao toque, ele tem uma densidade, e o volante com a sigla GT costura amarela com couro perfurado e liso. Os comandos internos também são bem legais e a cor muda no cockpit. E com certeza, mesmo que você assista esse vídeo, você vai lembrar que é quase impossível, sem uma orientação inicial, chegar à mudança de cores do cockpit dianteiro. Então nós vamos ensinar. Você vai apertar essa tecla, carrinho. Parece que não há tecla aqui na frente, mas é uma tecla. Carrinho, conforto, iluminação ambiente, cor, e aí sim você vai ter o acesso a todas as cores. Top, né? E fica realmente de muito bom gosto poder ter essa substituição de cores ao seu gosto, né? O que eu curti bastante também foi a tomada USB-C. Ela carrega muito rápido o celular e ele tem um carregador por indução aqui, onde a plataforma que faz o fechamento também se transforma num porta-objetos aqui. Interessante, né? Bom, e se você não tiver o carregador com a entrada USB-C, tem o USB comum. Lembrando que o USB-C é mais eficaz e rápido do que o comum. Eu tenho também os parâmetros de instrumentação da bateria. Quando eu teclo aqui, eu vou ter as estatísticas, a carga, o fluxo, de forma bem ilustrada. E o painel de instrumentos é um show à parte, né? Até porque ela é 3D e também mostra o gráfico em 3 dimensões de prédios
e pontos ao seu lado. E se você se afastar do carro, fica tranquilo, ele fecha sozinho. E se você esqueceu alguma coisa aqui dentro, ele também abre sozinho quando você se aproxima. Nem parece que é um veículo elétrico. A gente tem aqui o visual do inversor, o motor abaixo e o conjunto de baterias fica no assoalho. E o design chama muita atenção. A grade incorpora elementos da cor do veículo e que tornam a frente dele muito agressiva. Muito. Nos mínimos detalhes, ele é marcante. Nos mínimos detalhes. E o vinco apresentado aqui, em forma de triângulo, também é presente na parte traseira do carro, tornando a visão única. E esse caimento incorpora também a lanterna, uma identidade própria, e o visual em qualquer parte do veículo é muito sedutor. E esse carro ainda conta com freio a disco traseiro e pneus também franceses. A Peugeot, para quem não sabe, é uma marca francesa e o pneu também. Aqui calçados com Michelin 215/55/18. E o carregamento desse carro tem uma qualidade especial em estradas. Em carregadores rápidos de até 150 kW, ele consegue receber a energia em 100 kWh. Significa que com uma bateria de 50 kW, na teoria, seria o suficiente meia hora. Na prática, quando ele ultrapassa os 80%, ele começa a ficar mais lento. Na casa dos 95%, ele já trabalha numa velocidade de 4 kWh. Significa então dizer que a 100 kW, de 30% a 80%, a energização pode ser feita em menos de 30 minutos. Após os 80%, ele vai cair na velocidade. Eu cheguei em torno de 28% num carregador de 150 kW. Em uma hora ele carregou completamente, foi o suficiente para almoçar na estrada e foi bem gratificante a nossa parada. E ao custo de R$32, mais ou menos isso o que nós gastamos. Top, né? Relativamente barato, foi R$1 cada quilowatt e muito rápido. Aliás, para te falar, na Via Dutra, do Rio de Janeiro a São Paulo e vice-versa, a estrutura de carregadores é farta, carregadores rápidos em muitos postos. Você tem dois aplicativos para averiguar isso, o PlugShare e o Tupinambá. Foram os dois que eu utilizei e realmente valeram muito a pena e sem me preocupar. Um posto atrás do outro, um carregador rápido, foi muito bacana. E o nosso câmera acaba de descobrir uma nova função. Tira o celular e mostra de novo, o pessoal acho que ainda não entendeu. Se o seu filho, de repente, quiser ver um conteúdo premium, exclusivo, olha como fica apoiado o celular. Top! E aqui dentro é o carregador por indução. Hora da gente acelerar e aqui tem os modos de condução selecionáveis. Olha, eu toco para cá e para cá. E eu vou assumir as funções Sport, Normal e Eco. E isso é bem legal, de maneira que alguns carros elétricos você não pode selecionar isso. Então, ou ele fica muito arisco, se forem carros mais potentes, ou muito lento, se forem carros prezando economia. Então, aqui a gente tem o modo de dosar, não chega a ser esportivo, mas fica bem ágil no modo Sport. Bom, hora da gente testar o carro na pista. Vamos acelerar. O silêncio é sempre bacana e a direção ela é muito progressiva. Ela vai assumir uma função de ficar mais dura, de maneira que você vai acelerando e ela vai respondendo a essa aceleração, endurecendo a direção. O som também é bem legal. Esse carro tem os tweeters e os alto-falantes, e eles são bem distribuídos, dá uma dinâmica, dá um efeito palco bem interessante. O som foi bem priorizado aqui. Lembrando que na linha do 3008 você tem inclusive alto-falante da Focal, que é uma marca francesa de ponta e referência mundial em alto-falantes. Aqui não é Focal, mas o projeto é de qualidade. Bom, eu vou deixar o
Controle adaptativo, ó, em 51 km por hora. Repara que ele vai fazer a curva agora sozinho. Assim que o volante estiver verde aqui, ele disponibiliza a direção semi-autônoma, ainda não está ativado. Eu só estou com o controle do pedal do freio e acelerador automático e o veículo fazendo essa função sozinho. Prontinho, volante verde e aqui o volante fazendo todo o recurso de dirigir sozinho, ativo. Muito bom. Ó, não vou fazer nada, meu pé aqui solto e o carro freando e o carro vai acelerar. Aqui ele já está reclamando que depois de um tempo ele pede para eu tocar no volante. O ideal é você ficar sempre com uma das mãos apoiada. A suspensão é bem gostosa, não é dura, não é das mais macias, mas ela responde bem em curvas. Sabe o que é diferente? A gente está dentro do carro elétrico e ele está chegando um pouquinho mais para frente. Mas sabe o que é legal? O som dos carros à sua volta acelerando e você não tem isso aqui. Você não tem aquele tranquinho da marcha. Passa a ser, para quem está dentro de um carro desse, um barulho incômodo. Então, se você acha ronco legal, beleza, a gente respeita essa tua opinião hoje. Mas depois, se você começar a dirigir e ter uma experiência, ainda mais proporcionada pela Peugeot dessa forma, de forma acessível, vale a pena você entender e lembrar do que eu te falei. Barulho, um dia vai te incomodar. O que eu achei? Uma baita proposta. Se você for analisar que esse carro é 209.990, tem concorrentes nem híbridos, é um baita negócio optar por um carro que com menos de R$50 na média brasileira, em torno de R$40, faz seus 320 quilômetros. Nós estamos falando de 320 quilômetros com R$40 de eletricidade. Isso se você não tiver energia fotovoltaica em casa e se você também não tiver por perto da sua casa uma concessionária Peugeot ou um ponto de carregamento da Peugeot. Se você tiver, para quem compra um Peugeot, volto a dizer, a energia é gratuita em todos os pontos da Z-Electric espalhados pelo Brasil, que são mais de 600 pontos. Então, energia grátis ou fotovoltaica ou paga, proporcionando 320 quilômetros com apenas esse valor, se você for pagar, é muito barato. E o outro detalhe, sem troca de óleo, filtro de óleo, vela, motor de arranque, o carro não tem câmbio. Sabe, se você for pegar o seu carro, botar aí uma quilometragem, vamos botar, eu sei que você não vai rodar 800 mil quilômetros, mas faz uma conta de 500 mil quilômetros, 800 mil quilômetros, para ver quanto você tem num carro elétrico a partir de hoje. Durante um tempo, você não economiza. A conta é assustadora. E eu convido você que nunca teve uma experiência com carro elétrico a um planejamento. Procure entender a fundo. Eu tenho carro elétrico há 3 anos. Falo para você que não tem nada de problema com isso. Já troquei de carro, inclusive. Então, é uma sustentação igual a de um carro a combustão. Ainda mais para você, igual a mim, que compra o carro zero, não tem nenhum sentido de você se preocupar. Um carro desse tem muito menos risco de quebra, né? Até porque a bateria é simples, o motor é simples, não tem nada tão problemático quanto um carro a combustão. Então, fica ligado que esse possa ser o seu primeiro carro elétrico. Eu faço o voto que você vá aderir a essa tecnologia e também promover e fazer parte do futuro.